Meu coração sempre se enche de muita alegria quando o Senhor prepara um momento como este, onde cultuamos e o adoramos como congregação e como igreja, né? Mas confesso que, vou falar de mim, não sei de vocês, que por vezes eu refleti e me questionei várias vezes sobre o motivo pelo qual tínhamos que nos reunir como igreja. Qual o propósito disto? De nos reunirmos como igreja? Qual é o real objetivo de cultuarmos juntos? De adorarmos em comunidade? Por que fazemos isto? Porque temos como igreja nos encontrar semanalmente, ou para não dizer um período fixo, né, semanalmente, porque como igreja devemos nos encontrar com certa frequência? Por que isto? E muitas vezes eu me questionei sobre este objetivo, sobre este propósito, né? E não sei, creio eu que eu não esteja sozinho nisto, né? Acho que vez ou outra nos questionamos sobre essa questão, sobre isto. Com o passar do tempo e por meio do agir do Espírito Santo em minha vida, eu fui entendendo e compreendendo o verdadeiro motivo pelo qual o Senhor nos direciona a estar frequentemente nos reunindo para cultuá-lo. E claro que isso passou pelo entendimento, o conceito real mesmo, a definição de saber o que é igreja. O que é igreja? O que significa a palavra igreja? E esta palavra ela se origina da palavra grega, né, eclésia, cujo significado é uma assembleia de cidadãos convocados. Uma assembleia de cidadãos convocados. E esta palavra, ela é formada da união de duas partes, né, que, objetivamente falando, significam chamar para fora. Então, sendo assim, podemos afirmar que Deus em Cristo chama pessoas para fora do mundo. Portanto, a comunidade cristã é formada por todos que estavam mortos, mas que receberam vida por meio da redenção, da reconciliação e da justificação advindas de Jesus Cristo. Então, eu, tendo entendido isto, concluo que o ponto comum a todos os cristãos é o fato que fomos chamados pelo Senhor. E que nos reunimos como igreja porque Deus nos convocou. E também para ouvir a voz dEle, que é o nosso Senhor e o nosso Pai. Somos, e isso deve ficar bem nítido na nossa mente, que somos uma comunidade de pecadores regenerados, que vive em santificação, proclamando o evangelho da graça de Deus até que Cristo venha. E aprofundando um pouco mais o sentido disto, dessa comunidade cristã que Deus convoca, que Deus chama para fora do mundo para cultuá-lo e ouvir a sua voz, eu aprendi que essa questão dos santos se reunirem com uma comunidade cristã é tão importante que Jesus, em seu último dia de vida neste mundo, entregou a seus discípulos um novo mandamento, que está lá registrado no Evangelho de João, no capítulo 13, os versículos 34 e 35. E após ele entregar este novo mandamento, ele faz uma oração específica com muita paixão e intensidade a respeito da unidade entre os cristãos. Cristo pede aos seus apóstolos que se amem radicalmente e pede ao Pai que trabalhe no relacionamento deles a fim de que eles experimentem união e comunhão autênticas uns com os outros.
percebam e que vocês entendam agora que coisa linda, é muito lindo. Percebam como as coisas se conectam. O Pai nos convoca, Ele nos chama para fora, Ele nos tira do mundo, nos tira de um estado de morte para um estado de vida plena em Jesus Cristo. Nos insere em uma família, passamos a ser filhos de Deus, pertencentes a uma comunidade cristã. E dentro desta comunidade, o Mestre nos ordena que vivamos intensamente o amor mútuo e que desta forma possamos desfrutar de um autêntico relacionamento cristão. Isso é digno de glorificar a Deus. E isso mostra como Deus é soberano e meticuloso em todas as coisas. Ele pensa em todos os detalhes. As coisas se conectam de uma forma muito íntima, muito detalhista e muito profunda. E é exatamente isso que iremos falar agora um pouco. É sobre como experimentar uma comunidade autêntica. Como experimentar uma comunidade genuína, transparente, sincera. Como desfrutar e vivenciar na prática a unidade cristã que com tanto amor o Senhor Jesus nos ordenou. Como fazemos isso? Como experimentamos isto? É nisto que o Espírito Santo irá nos ministrar a partir de agora, durante esses poucos minutos. E que possamos ter as nossas mentes e os nossos corações abertos para que o Espírito Santo faça tudo aquilo que Ele tem a vontade de fazer neste momento. Que Ele possa trazer luz, possa trazer ensino e capacitação e entendimento. Romanos, no capítulo 12, dos versículos 9 a 13, diz o seguinte: o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Oremos mais uma vez. Pai querido, te rendemos graças por este momento em que o Senhor preparou com todo o carinho para conosco, para falar conosco, para nos ensinar. Neste momento, ó Pai, clamamos que o Teu Espírito Santo, ó Pai, traga entendimento e discernimento, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo possa derrubar qualquer barreira que impeça de entendermos tudo aquilo que o Senhor tem para ministrar em nossas vidas neste momento. No nome do Teu Filho amado Jesus é que te agradecemos e te louvamos e te glorificamos. Amém. Porventura, queridos, podemos ficar pensando na razão pela qual Jesus coloca tanto foco no pedido que fez aos seus discípulos, de que se amassem radicalmente. E por que orou com tanta paixão e intensidade para que os seus seguidores caminhassem em unidade? É algo realmente para se pensar e se refletir. Mas saibam que Cristo fez isto porque a credibilidade do cristianismo ela é baseada no relacionamento que os cristãos possuem uns com os outros. Jesus, ele sabia que a forma mais poderosa e eficaz de demonstrar a sua verdadeira identidade e de demonstrar o maior ato de amor de Deus para este mundo caído seria por meio de como seus discípulos amariam uns aos outros no dia a dia, no cotidiano, na sua vivência. Uma comunhão autêntica é extremamente poderosa, é algo que todos nós devemos ansiar.
E vai muito além de pertencer a uma equipe ou ser membro de um clube social. Você simplesmente ter a carteira de membro de uma igreja, vai muito além disto. A comunidade cristã autêntica, ela ocorre quando nosso verdadeiro eu se revela e responde às necessidades reais de nossos irmãos, pelos motivos certos e da maneira correta, pela metodologia correta. É quando o amor de Jesus é compartilhado com honestidade, sacrifício e devoção. É um lugar onde podemos simplesmente ser quem realmente somos, sermos amados com as lutas, com as nossas inseguranças e com as nossas peculiaridades. É por meio de nossa unidade e amor mútuo que o Evangelho de Cristo Jesus, o Evangelho da graça que nos alcançou é transmitido. As pessoas certamente são profundamente impactadas quando enxergam, por meio de nossos relacionamentos genuínos, o amor do Pai. Uma comunidade bíblica, autêntica, transmite de forma natural e transformadora as boas-vindas de Cristo. Queridos, infelizmente, a grande maioria dos cristãos não tem desfrutado dos benefícios de uma comunidade bíblica autêntica. Mesmo fazendo parte de grupos pequenos ou de grupos de conexão, não há garantias de que este grupo fará que amemos uns aos outros da mesma maneira que Jesus nos amou. Não há garantias disto. Uma comunhão autêntica é algo extremamente prazeroso. Porém, infelizmente, com muita tristeza, eu falo para vocês que é algo muito raro em nossos dias. O plano e dádiva de Deus para a Igreja de Cristo não é apenas que nos reunimos uma vez por semana, ouçamos alguém ministrar a palavra, ou para nos reunirmos aqui para louvarmos juntos, ou para realizarmos boas ações. É claro que tudo isso é importante, é muito importante, e transbordam isso que nós fazemos aqui, as boas ações, louvarmos juntos. Isso é o transbordar do nosso relacionamento com Cristo. Porém, é certo que muitos cristãos que fazem tudo isso vivem de forma solitária e isolada, desejosos de serem amados e aceitos como eles realmente são. Saibam que é desejo do Pai que desfrutemos de uma comunidade bíblica autêntica. E hoje, o Espírito Santo irá nos ensinar como isto pode acontecer na vida de pessoas comuns, assim como eu e como vocês. Queridos, experimentamos uma comunidade autêntica quando somos autênticos. Parece simples, né? A resposta: eu experimento uma comunidade autêntica quando eu sou autêntico. Romanos 12, 9, da parte A diz: o amor deve ser sincero. O amor deve ser honesto. O amor deve ser verdadeiro. A palavra sincero neste texto significa literalmente sem hipocrisia.
Em nossos relacionamentos com os outros, devemos ser a pessoa que realmente somos. É preciso, como a pastora Adriana já falou aqui, termos autenticidade e pureza para que uma conexão genuína se estabeleça em nosso meio. Não pode ocorrer mentiras, não pode ocorrer falsidade. Tomás de Aquino, ele foi um monge dominicano e muito devotado ao estudo. Ele contribuiu com a atualização da teologia e ajudou na formação de escolas e universidades, né? Tanto é que os seus ensinos e os seus artigos, os seus sermões, servem de referência até hoje. Mas consta em um relato de sua vida que Tomás, ele estava na biblioteca, debruçado em uma pilha de livros, estudando e produzindo conhecimento. E outros irmãos se reuniram para fazer uma brincadeira com ele e atrapalhar aquele momento de estudo, porque ele era muito devotado ao estudo. E se reuniram, vamos tirar uma brincadeira com Tomás. E eles foram lá onde estava Tomás e gritaram: Tomás, Tomás, veja, uma vaca voando. Neste momento, Tomás saltou da cadeira, derrubou os livros, foi até o parapeito, vasculhou os céus procurando uma vaca voando e não encontrou, e continuou procurando. E enquanto ele procurava essa vaca voando, ele ouviu gargalhadas. Todos os outros ao entorno dele estavam rindo. E um daqueles irmãos falou: ora, irmão Tomás, então sois tão crédulo a ponto de acreditares que uma vaca pudesse voar? Surpreendido, Tomás de Aquino se voltou para os outros monges e explicou: é que para mim é mais razoável acreditar que uma vaca esteja voando do que existir um irmão mentiroso. E ele está coberto de razão. O fato primordial aqui é que devemos ser quem realmente somos e não o que queremos que as pessoas pensem sobre nós. Isto é autenticidade. Quem somos de verdade precisa se revelar e não ser uma projeção do que queremos que os outros pensem. O amor deve ser sem hipocrisia, sem máscaras. Queridos, se quisermos experimentar uma comunidade autêntica, precisamos retirar as nossas máscaras e começarmos a sermos abertos e honestos. Quando os relacionamentos são baseados em falsas imagens, tentativas de impressionar os outros ou mentiras, eliminamos totalmente a possibilidade de existir uma comunidade autêntica. Só seremos amados genuinamente quando as pessoas souberem quem realmente somos, o nosso verdadeiro eu. E não quem eu estou fingindo ser, a fim de obter a aprovação das pessoas, a fim de ser visto para assumir determinado cargo ou função. Sei que, e é certo isso, que algumas vezes podemos nos sentir inseguros
em um lugar de autenticidade, né? Por nos parecer arriscado. Achamos, infelizmente hoje em dia, muito arriscado nos abrir e sermos inteiramente honestos. Porém, ser autêntico é o preço que devemos pagar para termos uma comunidade genuína. Por outro lado, mesmo sofrendo, arriscando sofrer uma rejeição, por sermos autênticos nos relacionamentos, é este risco que vai permitir que você experimentemos uma aceitação genuína e não uma aceitação falsa. Seremos verdadeiramente acolhidos, apesar de nossas fragilidades, lutas e bagagens emocionais. Gravem isto que eu vou falar agora. Cristo em nós é o que as pessoas devem ver. Cristo em nós é o que as pessoas precisam enxergar, tanto em nossas virtudes, quanto em nossas fraquezas. É Cristo em nós que as pessoas devem ver, não uma falsa imagem, não uma máscara. Ser verdadeiro é uma necessidade indispensável para que ocorra uma comunidade autêntica. E isso é tão sério que o Senhor atribuiu um valor tão elevado à autenticidade que decidiu julgar o primeiro caso de hipocrisia registrado no Novo Testamento com grande severidade. E essa história está registrada no livro de Atos, no capítulo 5, dos versículos que vão do 1 ao 11. É a história de Ananias e Safira, que planejaram secretamente realizar algo para ganhar a atenção da comunidade. Planejaram algo no secreto para aparecer bem diante da comunidade, para que todos os achassem benevolentes, bondosos, e que estavam fazendo um ato de amor e sacrifício em prol da comunidade. Em outras palavras, eles colocaram uma máscara. Eles queriam parecer generosos e amorosos, sem serem de fato. Porém, quando Ananias vai contar a Pedro, todo alegre pelo grande ato que ele fez sobre a venda de uma propriedade e dizendo que tinha dado todo o dinheiro para benefício de todos, o Espírito Santo, ele dá uma revelação toda especial ao apóstolo e ele entende exatamente qual era o interesse de Ananias. E o pecado daquele casal, que não tinha obrigação nenhuma de vender a sua propriedade e de dar todo o dinheiro em prol dos outros irmãos, não tinha, ninguém pediu isso que ele fizesse, mas ele fez com o único intuito de cair nas graças da comunidade e de se parecerem aquilo que verdadeiramente não eram. Então, o pecado deles foi tentarem fingir um amor e uma espiritualidade para obter a aprovação das pessoas. O julgamento divino foi severo com aquele casal. Ambos morreram. E é importantíssimo compreendermos que a essência, que dentro do coração de uma comunidade autêntica, de amor e uns pelos outros, dentro deste coração está a honestidade, está a transparência.
Nesse episódio que eu relatei aqui há pouco, entre Ananias e Safira, aprendemos que Deus, Ele tem tolerância zero com a hipocrisia. É necessário assumirmos as nossas mazelas, em vez de escondê-las. E que o Senhor nos ajude a não fingirmos ser mais do que verdadeiramente somos. Que não sejamos enganados pelo inimigo, que fala aos nossos ouvidos que para sermos aceitos precisamos mentir, precisamos colocar uma máscara. Isso é mentira. Precisamos sim ser semelhantes a Cristo, e Cristo, Ele era autêntico, profundo e puro. Aí sim, devemos ser autênticos e puros. E sendo assim, conseguiremos ter uma comunidade autêntica e experimentar os benefícios dela. Experimentamos uma comunidade autêntica quando atendemos às necessidades reais na vida dos outros. Romanos 12, versículo 10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Os benefícios e o impacto que uma comunidade autêntica pode nos dar, eles são incalculáveis. Se realmente quisermos desfrutar do tipo de amor que Jesus falou lá para os seus apóstolos, não basta apenas que quem verdadeiramente somos apareça. É preciso muito, mas muito mais do que isso. É necessário que o nosso verdadeiro eu apareça e que esse nosso verdadeiro eu atenda às necessidades reais que existem na vida dos outros. Não apenas aquelas necessidades que são fáceis, não apenas aquelas necessidades que são convenientes a nós. Não apenas aquelas necessidades que custem pouco do nosso emocional, ou pouco do nosso lado financeiro. Não. Quando, queridos, desejarmos experimentar e vivenciar uma comunidade autêntica, precisamos entender e compreender que isto não vai acontecer da maneira apenas que eu quero, que é cômoda a mim. É necessário que o nosso verdadeiro eu apareça e atenda às necessidades reais na vida uns dos outros. As necessidades reais. Estão compreendendo que são as necessidades reais? Não é a necessidade que eu acho que é. É a necessidade real do meu próximo. Queridos, quando, pela graça divina, saímos de nossa zona de conforto e amamos os outros de maneiras que exijam tempo e sacrifício, há uma recompensa que não se compara a nenhuma quantia em dinheiro. E eu sei, mais uma vez eu digo, infelizmente, que muitos pensam o seguinte: como eu vou atender a necessidade deste próximo? E quem vai cuidar das minhas necessidades? Numa comunidade cristã autêntica, não cabe este pensamento mesquinho. Se você quer viver em uma comunidade autêntica, você precisa saber quem é o Deus a que você serve. Quem é o Deus que você chama de Pai e soberano? O que eu quero dizer é que Deus age poderosamente em nosso favor,
Sempre que nosso motivo for atender às necessidades reais de outros seguidores de Cristo. Quando você está atendendo à necessidade de um irmão, não se preocupa, porque a tua provisão já está garantida. É isso que Deus está dizendo. Não se preocupa. Vai e com toda a importância e com todo o amor, cuida da necessidade do teu irmão. Porque das tuas necessidades eu já tenho cuidado. A comunidade autêntica é muito mais do que tomarmos uns goles de café ou compartilharmos versículos bíblicos. É mais do que sermos bondosos uns com os outros. E é mais do que deixarmos comida na casa de alguém que acaba de ter alta do hospital. Mais uma coisa para vocês gravarem em suas mentes e nos seus corações agora. A comunidade autêntica exige que quem nós realmente somos atenda às necessidades reais do nosso próximo. Precisamos confiar na soberania de Deus e entender que o Pai já está cuidando das nossas necessidades, como eu falei aqui. Queridos, a imagem mais profunda de necessidades reais atendidas com humildade e devoção é a cruz. Jesus foi dedicado a você e a mim, a ponto de se sacrificar em nosso lugar, para suprir a nossa maior necessidade, o perdão de nossos pecados. A cruz é o maior exemplo de humildade e devoção do universo. Jesus colocou as necessidades das pessoas acima da dele. Ele nos considerou mais valiosos do que ele mesmo. E aí eu faço uma pergunta a vocês: como seria para você seguir o exemplo do Mestre? É preciso que vocês entendam o seguinte: pode até ser que não sejamos os responsáveis em atender determinadas necessidades de alguns irmãos em Cristo. E é por isso que existe a diversidade dentro do corpo. Porque tem algumas necessidades que eu não posso atender, mas aquele irmão que tem aquele talento pode atender. Mas que você possa dizer a Deus que você está disposto a fazer um sacrifício verdadeiro para atender a necessidade do outro, caso essa seja a vontade do Pai. Experimentamos uma comunidade autêntica quando servimos pelo motivo certo. Versículo 11 de Romanos diz: nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor. Por que será que queremos tanto e experimentamos tão pouco? Por que a igreja se tornou um evento do qual, e aí eu falo de modo geral, não especificamente aqui da nossa igreja, mas por que a igreja se tornou um evento do qual participamos, em vez de uma comunidade a qual pertencemos? Uma resposta bem plausível para essas perguntas é que, invariavelmente, não estamos preocupados em agradar a Deus ou amar outras pessoas, mas obter a aprovação e a aceitação delas. Isso é feio. Isso é muito perigoso. Porque isso nos leva a uma religiosidade extrema e, sem nem perceber, nos tornamos fariseus. Sem nem perceber, nos tornamos dependentes emocionalmente das pessoas, de outras pessoas.
e sem nem perceber, tiramos o olho do Senhor para olhar a outra pessoa. E devido a esta dependência emocional, se esta outra pessoa deixa de atender uma ligação sua, deixa de lhe cumprimentar no culto ou na igreja, você desmorona completamente. Isto é muito perigoso. As máscaras fazem com que utilizemos o manto da religião para nos autopromover, parecendo espirituais e fiéis. Porém, por trás das máscaras, estamos rasos como um pires. O nosso serviço e relacionamento mútuo precisam ser marcados pelo motivo e método certos. Faltar com zelo é falhar em fazer o que precisa ser feito quando precisamos fazer. O que Deus está falando em Romanos 12:11, que acabamos de ler, é que quando Ele pede que façamos algo em nosso relacionamento com outros irmãos, devemos fazer o que precisa ser feito, quando é necessário que seja feito. Mas outro motivo, outra frase, outro ensinamento que vocês devem gravar. Nosso serviço a Deus no relacionamento uns com os outros, deve fluir da paixão que temos em nossa intimidade pessoal com Cristo. Devemos servir a Cristo com paixão e entusiasmo. Devemos servir e amar uns aos outros com zelo. Um dos maiores inimigos da comunidade autêntica é a nossa própria espiritualidade e religiosidade. Uma comunidade autêntica frequentemente deixa de acontecer porque os motivos das pessoas não estão focados em servir a Deus, mas em usar a comunidade cristã como um meio de buscar cura para suas feridas pessoais do passado e para obter a afirmação de pessoas. Em outros casos, o interesse é meramente financeiro. Se eu der isso em prol desta comunidade, Deus está obrigado a dar aquilo. Queridos, esta teologia é errada e infelizmente tem circulado há um bom tempo em nossos dias, e muitas pessoas têm tido esta teologia errada como verdadeira. Quando servimos a Deus com a motivação certa, faremos as coisas com excelência e paixão. Quando nos tornamos mais conscientes de que exercitar os nossos dons para a edificação do corpo de Cristo é algo que fazemos por aquele que morreu por nós, perdoou todos os nossos pecados, nos deu vida e preparou um lugar no céu para nós, mudaremos a forma de como servimos, a qualidade, a profundidade e a sinceridade de nosso serviço para com os outros. Isso passa pelo entendimento e pelo conhecimento de quem Cristo verdadeiramente é, do que Deus verdadeiramente é e de tudo aquilo que Ele já nos deu. A comunidade autêntica acontece quando quem realmente somos atende às necessidades reais pelo motivo certo. Não devemos amar as pessoas para que sejamos afirmados ou estimados. Amar as pessoas pelas razões corretas, como o pastor Chip Ingram, usado tremendamente pelo Espírito Santo, escreveu no seu livro, é o seguinte. Ele diz o seguinte, o pastor Chip Ingram: amar as pessoas pelas razões certas significa
darmos aos outros o que eles mais precisam, quando menos merecem, a um grande custo pessoal. É assim que Jesus nos ama. É esse o tipo de amor que produz uma comunhão sobrenatural, que emociona nossos corações e satisfaz a nossa alma. E o último ponto, queridos, para experimentamos uma comunidade autêntica quando nosso foco é ascendente. Romanos 12, os versículos 12 e 13 diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem no coração, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade. O que mais precisamos, mais do que qualquer coisa, em nossa conexão uns com os outros, é amor. Não precisamos apenas de uma conexão social ou ser legal uns com os outros, mas de amor. Amor é o que nunca falha, é aquele que nunca desiste, é que ajuda as pessoas nos piores momentos. O amor foi que enviou Jesus à terra e depois à cruz. Aleluia! Uma comunidade autêntica requer mais do que autenticidade e pureza, mais do que devoção e humildade, e mais do que entusiasmo na busca em servir a Deus por meio de nosso relacionamento uns com os outros. Uma comunidade autêntica exige um foco tanto ascendente como para fora. Exige foco ascendente porque a comunidade autêntica é construída em meio à oposição, pois o mundo, a carne e o inimigo estão trabalhando para destruir relacionamentos profundos, autênticos e amorosos entre os filhos de Deus. Mais um ensinamento para vocês gravarem em seus corações. A defesa da fé cristã mais importante do mundo é cristãos amando cristãos e cristãos vivendo como cristãos. É por isso que o inimigo faz inúmeras investidas na tentativa de destruir a comunidade bíblica autêntica. Ele sabe o poder imenso que uma comunidade genuína cristã é capaz de fazer. Tem e que é capaz de fazer por meio deste poder. Mas, queridos, percebam um pequeno detalhe que faz toda a diferença. Muito do que falamos nesses últimos minutos sobre comunidade autêntica não é apenas difícil de se fazer, é humanamente impossível. Não temos condições de amar os outros, de dar aos outros o que mais precisam quando menos merecem, a um grande custo pessoal. Porém, no versículo 12 do capítulo 12 de Romanos, Paulo nos dá 3 frases curtas, pequenas, que nos instruem sobre como usar o poder sobrenatural do Espírito Santo para manter um foco ascendente, um foco elevado, um foco no alto. A primeira frase é: alegrem-se na esperança. Refere-se a uma mentalidade de confiança, de algo que com certeza absoluta vai acontecer. Paulo está falando aqui sobre o retorno de Cristo, como nossa bendita esperança. É a essa certeza que o apóstolo está se referindo nesta frase. Então, esta deve ser a nossa esperança. A certeza da bendita volta do Senhor, essa é a nossa bendita esperança. A segunda frase: pacientes na tribulação.
é uma ação. Recebemos a ordem de resistir ao estresse e à pressão em meio à tribulação ou dificuldade. Deus promete que realmente, preste atenção, Deus promete que Ele realmente usará as adversidades para o nosso bem. Isso está registrado no capítulo 1, dos versículos 2 ao 4 de Tiago. Tiago expressa com muita riqueza de detalhes isso. Ele fala no capítulo 1, nos versículos de 2 a 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. A terceira frase que Paulo fala no versículo 12, do capítulo 12 de Romanos, é: perseverem na oração. Isto é um recurso. Assim como somos devotados uns aos outros. Um foco ascendente exige que busquemos força e recursos sobrenaturais para ajudar uns aos outros. Perseverar na oração é um retrato de pessoas que se achegam ao trono de Deus para pedir ao Senhor que faça na vida uns dos outros o que nenhum poder humano é capaz de realizar. Servir com amor e experimentar uma comunidade autêntica não se faz apenas com relacionamentos horizontais. Existe um componente vertical para a comunidade para a comunidade autêntica acontecer, que muitas vezes é esquecido. Em Romanos 12, bem no meio desta passagem sobre servir em amor, Paulo nos convida para sermos devotados à oração. Devemos ir de forma regular e apaixonada perante os pés do Senhor para interceder uns pelos outros. Fica de pé, queridos. Nos últimos minutos, o Espírito Santo ministrou na vida de cada um de vocês. Qual é o desejo do Pai para cada cristão? O desejo do Pai é que desfrutemos dos benefícios de comunidades autênticas, legítimas, honestas e sinceras. E neste momento, aí de onde você está, feche os teus olhos, conversa com o Pai, pede para que Ele sonde o coração de vocês e suas mentes, e que retire aquilo que está impedindo de você experimentar e desfrutar de uma comunidade autêntica. Inúmeras pessoas dizem que uma comunidade bíblica autêntica é algo que não existe. Falam que é uma utopia acreditar nisso, que é loucura, que os relatos do livro de Atos foi um fato isolado e que não há de acontecer novamente neste plano terreno. Amados, eu acredito que uma comunhão autêntica pode sim acontecer. Eu anseio e desejo por isso. Eu quero desfrutar dos benefícios que advenham dela. O que foi revelado no livro de Atos me mostra que é possível acontecer. Pois o mesmo Espírito que habitava em nossos irmãos da igreja primitiva também habita em nós. Nossos irmãos da igreja primitiva passavam por grandes dificuldades.
eram perseguidos, presos, torturados e mortos, mas isto não o impediu de terem um olhar ascendente, de terem um olhar para o alto. Eles tinham em mente a bendita esperança da volta do Rei Jesus, não olhavam para as diversidades, e sim para o alto, com a certeza de que o socorro viria do Senhor. Suas preocupações eram com o bem-estar do próximo, olhavam para fora e não para dentro, perseveravam no coletivo e não no individualismo. Que possamos, assim como nossos irmãos de Atos, ter uma perspectiva verdadeira do que é o reino de Deus. Que possamos entender que uma comunidade bíblica autêntica é desejo de Deus para todos os cristãos. Que busquemos por isso e que ajudemos uns aos outros nessa caminhada. Queridos, entenda que desfrutar de uma comunidade autêntica é para agora, é para o hoje, não é algo que só deve acontecer quando Jesus voltar. É possível, é verdadeiro, é real. Tome posse disto em nome de Jesus e não permita que o inimigo conte mentiras com relação a isso. Uma comunidade bíblica autêntica é real, e o testemunho disso está registrado no livro de Atos dos Apóstolos. Eles vivenciaram algo real, eles desfrutaram de algo real vindo da parte de Cristo. Pai querido, te louvamos e te agradecemos por todos os benefícios que fizeste em minha vida, em nossas vidas. Obrigado por o Senhor ministrar nesta tarde sobre o teu desejo de como devemos experimentar uma comunidade bíblica autêntica. Que este é o teu desejo. Pai, o inimigo tem tentado destruir as tuas verdades. O inimigo tem tentado derrubar os teus princípios. E infelizmente, ó Pai, muitos têm caído nessas armadilhas. Mas neste momento, Senhor, clamamos por tua misericórdia. Clamamos para que o teu Espírito Santo derrube as nossas vendas espirituais. Clamamos para que, Senhor, o Senhor derrube todas as barreiras que impedem de vivenciarmos uma comunidade bíblica autêntica. Quebra, Senhor, as barreiras que impedem de desfrutarmos dos benefícios de uma comunidade autêntica, de uma comunhão autêntica. Traz, Senhor, um renovo de mente, um renovo de coração. Nos enche do teu Espírito, nos traz o desejo e a vontade de vivenciar o que queres para nós. E o Senhor quer que amemos radicalmente uns aos outros, para que o mundo, por meio do derramado nosso amor, por meio do nosso serviço mútuo, enxergue Cristo Jesus e se renda ao senhorio do Rei, para sempre, sempre. Amém. Aleluia, exalte o Senhor, aplauda o Senhor, glorifique o Senhor. Amém, amém.